Doutor Marcelo Santos, acerca das calamidades públicas e a propósito de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como é que o direito e, de um modo geral, se pode conceituar calamidade pública? Como é que isso é entendido? É um tema que é bastante vasto, renderia pauta aí para um semestre do curso de Direito, como nós tivemos a oportunidade de tentar assimilar essa temática toda, que é ampla. Vamos tentar dar umas pinceladas para que a nossa audiência consiga perceber algumas noções. Bom, calamidade pública. Abrindo aqui um parêntese e fazendo um trocadilho, Arivan, nós vemos que é um tema bem pontual, bem pertinente, porque estamos pegando o gancho aí da situação trágica no Rio Grande do Sul, que é uma situação de cunho geográfico, vamos dizer assim, mas estamos vivendo também uma calamidade jurídica no Brasil, como vimos há pouco, no bloco anterior, os comentários aí acerca do veto 46. Então, é necessário que a população brasileira, de fato, acorde para este momento gravíssimo que nós estamos vivendo, ou como diria um professor, um ex-professor meu do curso de Direito, que a população desarme, porque, de fato, o que nós estamos vivendo é gravíssimo. Mas vamos voltar aqui para a questão climática mesmo, geográfica, calamidade nesse aspecto. Bom, espiritualmente, Arivan, a gente sabe que Deus não erra, Deus é perfeito, Deus ele não aprova esse tipo de coisa, mas ele permite, ele dá aos homens a liberdade de se conduzirem de acordo com o seu livre-arbítrio. Então a gente sabe que em tudo há um propósito. Mas do ponto de vista material mesmo, terreno, jurídico, nós vamos falar aqui sobre o estado de calamidade, conforme a previsão do ordenamento jurídico. Inicialmente, é importante a gente fazer essa distinção entre estado de calamidade e estado de emergência. A gente escuta muito esses termos na TV, enfim, nos meios de comunicação, mas, como eu sempre digo, cada termo jurídico tem seu significado próprio e, consequentemente, há efeitos próprios, né, para cada tipo de situação. Então, o estado de emergência é aquela situação em que ainda não há um comprometimento. Por exemplo, vamos aqui nos ater mesmo ao aspecto de chuvas, de enchentes. Então, quando a situação ainda não comprometeu a vida, vamos dizer assim, o dia a dia, o cotidiano das pessoas, da população, nós temos um estado de emergência, uma situação onde a crise é parcial, é menos grave. Um exemplo prático, vamos supor, uma enchente no Rio Grande do Sul, como agora, chuvas intensas, mas apenas as plantações, vamos dizer assim, estão sendo parcialmente afetadas, mas a população ainda não. Já o estado de calamidade é algo mais grave, é algo substancial, que realmente compromete a vida, o cotidiano, o trabalho, o dia a dia das pessoas. Então, vamos ver aqui na prática. Então, essa chuva se intensifica, como de fato está acontecendo, intensificou-se, e além do ambiente, do entorno, vamos dizer assim, as cidades, os grupamentos humanos passaram a ser efetivamente afetados, comprometendo a vida, enfim, de um modo geral, é aquilo que nós estamos vendo. Então, quando configurada a situação de calamidade pública em termos práticos, em termos fáticos, então nós temos uma situação de excepcionalidade, e aí o ordenamento jurídico, capitaneado pela União, a União, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 21, estabelece que a União é quem coordena, é quem planeja as ações efetivas de enfrentamento a esse tipo de situação. E aí cada ente governamental, não importa a esfera, seja o município, seja os estados, né, seus respectivos poderes executivos, diante da configuração dessa situação de calamidade, eles provocam o Executivo Federal, encaminham formalmente um requerimento para que seja reconhecida, declarada e formalmente decretada a situação de calamidade pública. Nós vamos ver em seguida, em linhas gerais, claro, como é que é todo esse procedimento, quais são os efeitos e o que essa decretação formal de estado de calamidade gera em matéria de atribuições para os respectivos entes afetados. O que a legislação prevê no sentido do enfrentamento dessas situações que são extraordinárias? Para que as pessoas compreendam melhor o conceito de calamidade. No sentido lato, pegamos aqui uma definição da enciclopédia virtual Wikipédia. Calamidade seria uma catástrofe, uma situação de flagelo público, desgraça pública, algo assim, e em que se configura uma situação anormal,
em relação à vida como um todo. A gente sempre associa a chuva, a enchente, mas pode ser também uma situação de estiagem, de seca, bom, deslizamento de terra, qualquer outra situação, né, relacionada à natureza que não é a culpada, claro. Tudo, como eu já falei no início, tudo tem um propósito, mas as ações humanas, elas afetam direto ou indiretamente, né, esse contexto. Então, vamos lá. Então, a Wikipédia diz que essa situação que é provocada por desastres naturais, entre aspas, né, vamos colocar, porque tudo que é natural, não é desastroso, mas causando dano, né, prejuízos, comprometendo a vida das pessoas e principalmente a capacidade de resposta, de enfrentamento por parte do poder público. Bom, isso é o conceito lato. Juridicamente, seria algo mais estrito, mais específico. Então, juridicamente, o estado de calamidade pública seria essa configuração jurídico, legal, constitucional, em que o ente afetado, você perguntou aí, qualquer ente municipal ou estadual, a União está na cabeça. Então, se o fato é a nível... No Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma situação concentrada, a nível de estado, Rio Grande do Sul. Mas se fosse uma situação regional, se fosse uma situação de cunho nacional, aí a União automaticamente, né, de ofício, passaria a adotar as medidas de enfrentamento. Ela não precisa requerer a ninguém. Já os municípios e os estados, sim, precisam formalmente requerer, né, pleitear ao Executivo Federal que reconheça, declare e decrete formalmente essa calamidade. Então, no aspecto jurídico é isso, é essa situação de cunho legal que configura essa situação de anormalidade, de excepcionalidade, em que a vida das pessoas, de uma maneira patente, está comprometida. Então, existe todo um métier, todo um procedimento, a gente não vai aqui, obviamente, fazer citações e declinar. Mas é importante destacar o artigo 21 da Constituição, que em seu inciso 18, confere à União, ipsis literis, a competência para planejar e promover a defesa, estou lendo aqui o inciso 18 do artigo 21. Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Bom, então, uma vez configurada e decretada, há uma gama de órgãos, é bem complexo, né? Há toda uma gama de órgãos, de coordenações, conselhos, encarregados, como nós estamos vendo concretamente. Toda uma mobilização, envolve, inclusive, grupos não institucionais, grupos de pessoas, de cidadãos mesmo, no sentido de fazer frente a tudo isso. Mas nós destacaríamos aqui, por exemplo, de um modo geral, a nível federal, nós temos o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, há todo um regramento, né, todo um disciplinamento, uma regulamentação via decreto, né. Temos o Ministério da Integração Nacional, que encabeça essa força-tarefa, e aí vem as secretarias, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Conselho Nacional de Defesa Civil e as coordenações estaduais de defesa civil. De um modo geral, este seria, digamos, o primeiro staff, né? Mas é realmente uma gama de órgãos, né, que se unem nesse momento institucionalmente para fazer frente a esse tipo de situação. Então, nós vemos isso com muita clareza diante desse exemplo, dessa situação que está a ocorrer lamentavelmente no Rio Grande do Sul. E aí, a partir disso, o que é que ocorre? Quais são os efeitos para esses gestores? Claro, é uma situação de excepcionalidade, mas não significa dizer, tão somente por ser excepcional, que o gestor possa agir ao bel prazer, destinar recursos como ele bem entenda. Claro que não. Numa situação de estado de calamidade, obviamente, poderíamos dizer assim, rasteiramente, que as regras, elas se flexibilizam, né? As exigências, os regramentos formais, os pressupostos, eles de certa forma se aliviam, né? Então, o gestor ele passa a ter uma liberdade de ação institucional diferenciada dos períodos ordinários, cotidianos, claro, né? Então, por exemplo, o gestor ele passa a ter acesso a recursos financeiros federais de maneira mais facilitada, né? Ele pode realizar, ele não, mas o ente, claro, né? O ente pode realizar compras emergenciais sem a realização do processo licitatório, com a dispensa de licitação. Os gestores podem ultrapassar as chamadas metas fiscais previstas, né, para custear essas ações de enfrentamento, mas tudo isso sujeito, obviamente, a uma regulamentação
que é prevista nos respectivos decretos. Ele não pode simplesmente agir conforme o seu crivo pessoal. Então, em linhas gerais, é isso, né? Realmente é uma situação complexa, é uma situação que requer, de fato, um comprometimento, né, por parte de todos, inclusive da própria população, no sentido de dar sustentação, mas, em linhas gerais, Erivan, é isso. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu creio que aqui foi possível, pelo menos em linhas gerais, nós transmitirmos à população e à nossa audiência em particular como é que funciona mais ou menos esse mecanismo, essa dinâmica, né, do estado de calamidade.